Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostram-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele em seu poder governa eternamente, os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrizolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo, pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocausto, pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocaustos e vítimas cevadas, com aroma de carneiros, imolarei novilhos com cabritos. Vinde, ouvi, todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem Ele feito por minha alma. A Ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Vamos orar. Pai amado, nós estamos diante da tua palavra, palavra santa, palavra do Senhor, Deus eterno, Criador dos céus e da terra, palavra verdadeira, e nós pedimos ao Senhor que abra o nosso coração, afaste de nós, ó Pai, qualquer coisa que venha impedir o entendimento e a aceitação da tua palavra. Só o Senhor pode aplicar a tua palavra ao nosso coração. Qualquer que seja, ó Deus, a argumentação humana, de nada servirá. Mas, ó Deus, qualquer palavra que sair dos nossos lábios, ungidas pelo Senhor, pelo poder do Teu Espírito, alcançará o coração dos homens. Por isso, ó Pai, toma as nossas vidas na Tua presença. Usa de misericórdia para conosco. Nós Te louvamos e agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós falamos semana passada que nós temos vivido um individualismo, um consumismo e outras características modernas que têm nos afastado muito de Deus. O relativismo é um problema sério dos nossos dias, onde nós falamos que as coisas são relativas, ou seja, nós vivemos uma vida e lemos a Bíblia, interpretamos a Bíblia ao nosso bel prazer e vamos vivendo uma vida que não agrada o Senhor, e isso vai se multiplicando. E hoje nós temos uma igreja evangélica que praticamente vive em função de buscar a Deus para receber algo de Deus. Não busca a Deus pelo que Deus é, mas busca para receber de Deus. É um evangelho antropocêntrico, um evangelho perigoso, porque, na verdade, nós temos que entender quem nós somos, quem Deus é, e buscar a Deus pelo que Ele é. Não pelo que Ele pode fazer por mim, mas pelo que Ele é. E este salmo, ele praticamente é uma continuação do salmo passado. O título dele, nem li, mas ao mestre de canto, cântico, salmo, não tem um autor, nós não temos um autor, mas ele é uma continuação, ele é uma continuação de ações de graças.
Nós falamos semana passada que o Salmo 65 era um canto de Davi, um canto de ações de graça, que ele dava graças a Deus, a um Deus que responde oração, a um Deus que é poderoso e a um Deus que é providente. Isso nós vimos no Salmo 65. O 66, ele vai continuar dando graças a Deus. O salmista, eu não sei se Davi ou qualquer outra pessoa, mas o salmo está colocado aqui nessa ordem. E note uma coisa, ele nas ações de graças desses dois salmos, não é somente pelo que Deus fez a ele, mas pelo que Deus é. Nós precisamos de ter esse entendimento que nós devemos dar graças a Deus por aquilo que Deus é. E esse salmo, ele praticamente divide-se em duas partes. A primeira parte vai do versículo 1 até o versículo 12, e a outra parte do versículo 13 ao versículo 20. Do versículo 1 ao versículo 12, ele vai dar graças a Deus pelos grandes feitos de Deus. Ele vai agradecer a Deus, tendo uma visão de que Deus é aquele Deus que faz pelo seu povo. Então ele agradece a Deus por isso. Por isso ele diz no versículo 1: aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. E assim ele vai dizendo que Deus é. A primeira coisa que ele coloca aqui com relação a esses grandes feitos de Deus, ele fala da glória de Deus, que é exatamente esses dois primeiros versículos. Ele fala da glória, que Deus é um Deus de glória, Deus é um Deus que está acima de todas as coisas. A glória de Deus não é somente, a gente pensa às vezes que a glória de Deus é aquela imagem que Moisés viu quando a glória se manifestava, dava um clarão. Não é isso. A glória de Deus é porque Deus é glorioso, Deus é grande, Deus é poderoso. Então ele dá graças a Deus por saber que Deus é glorioso. Então ele salmodia, ele canta, porque Deus é grandioso. Meus irmãos, aqui nós já precisamos de tomar cuidado, porque nós temos tratado as coisas de Deus como se Deus não fosse Deus. Eu sempre cito aqui, né, o irmão Isaac, o presbítero do Rondônia, que eu falo que ele montou um versículo para ele, e me falou isso lá pelos anos de 84, ele me falou isso. Ele disse, com Deus não se brinca, de Deus não se zomba, horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Ou seja, nós temos que entender que nosso Deus é um Deus glorioso. Os versículos de 3 a 6, ele vai dar graças a Deus por aquilo que Deus faz na vida da sua igreja. Quando ele diz, dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos, prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodiai o teu nome, vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens, converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Note que ele está se referindo à travessia do mar, o povo de Deus atravessando o mar quando saíram do Egito, a travessia do Jordão, quando o Jordão, em Josué, logo nos primeiros versículos, primeiros capítulos, quando Josué entra na terra prometida com o povo, o Jordão transbordava. Então ele está dizendo, olha, nós temos que dar graças a Deus, porque Deus é um Deus que faz na vida do seu povo. O que acontece, meus irmãos, é que às vezes nós olhamos para o passado e às vezes até falamos assim, esse povo, como é que esse povo abandonava Deus, se Deus fazia por eles, como se Deus não fizesse por nós hoje. Deus faz hoje, Deus continua fazendo. Às vezes nós vemos aí no nosso grupo pedidos de oração e não poucos dias depois alguém lá, já aconteceu isso, Deus já fez isso, louvado seja o Senhor, Deus abençoou isso. Diversas vezes nós vamos vendo pessoas declarando que Deus fez alguma coisa por elas.
que Deus operou, que Deus fez um sinal, Deus sustentou, Deus deu força. Então, o povo de Deus é um povo que fala dos feitos de Deus sobre a vida da sua igreja. Deus sustenta a sua igreja, Deus mantém a sua igreja, Deus sustenta com bênçãos de saúde, Deus sustenta com bênçãos físicas, com bênçãos materiais, com bênçãos espirituais. Infelizmente, tem pessoas que não entendem isso e não querem crescer espiritualmente, ficam numa mesmice, sem lembrar do canto que nós falamos aqui, né, que a letra é muito bonita e a melodia também, que nós entraremos na nova Jerusalém de mão dada com o Senhor, a sua noiva, a igreja é noiva de Cristo. Jesus morreu pela igreja, Ele deu a vida pela igreja. Então, o povo de Deus é um povo que fala das grandes coisas que Deus faz. Então, nós devemos dar graças a Deus pelos feitos dele na vida do seu povo. Nós não podemos esquecer disso. O versículo 7, ele vai voltar a falar sobre um assunto que nós já falamos muito aqui, quando ele diz: ele em seu poder governa eternamente, os seus olhos vigiam as nações, não se exaltam os rebeldes. Então, ele mostra que nós devemos dar graça a Deus, porque Deus governa sobre todas as coisas. Porque quem será eleito? Não importa quem vai ser eleito. Nós somos um povo que cremos que Deus domina sobre os governos. Deus domina. Mas às vezes é eleito alguém que faz tanta bobagem. Se Deus governa, Deus governa. Se Deus permitiu, porque Deus permitiu. Não sabemos o motivo. Talvez aonde Ele quer chegar com isso, mas uma coisa é certa: Deus governa sobre as nações. Deus governa. Nada acontece neste mundo que não esteja debaixo do governo de Deus. Nem na sua vida, nem na vida da nossa nação, nem na vida da cidade, nem na vida da igreja. Nem na vida da igreja. Não pense porque acontece isso, acontece aquilo, porque o pastor, o conselho, ou não sei quem, é irmão. Meus irmãos, nada acontece que não esteja debaixo do governo de Deus. Até as coisas que muitas vezes nos inquietam, às vezes nos entristecem, elas também estão debaixo do governo de Deus. Deus governa sobre as nações. E ele ainda vai agradecer a Deus no versículo 8 e 9, por uma questão que é teológica muito profunda. Ele diz: bendizer ao povo o nosso Deus, fazer ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Ele está dizendo o seguinte, que Deus preserva a alma e o caminhar da sua igreja. Muitos não gostam de ouvir quando nós falamos sobre a perseverança dos santos, que Deus persevera, é Deus que faz com que a gente chegue até Ele a maturidade espiritual. Deus é que faz. As pessoas às vezes pensam assim: porque eu ando no caminho do Senhor, eu sirvo a Deus, eu persevero até o fim. Mentira, isso não é verdade. Se você ainda anda nos caminhos do Senhor, é porque Deus te guarda, Deus te persevera no caminho dele. Porque nós, pela nossa própria força, nós não conseguimos. Pensando nisso aqui, eu estava lembrando de Adão. Adão foi criado sem pecado. Adão foi criado um homem à imagem de Deus, livre. E mesmo Adão, criado sem pecado, livre, se embranhou no pecado. Agora nós, de natureza pecaminosa,
Já fomos gerados no pecado, como pecadores, nascemos pecadores, mesmo que não tenhamos nos primeiros dias de vida cometido o pecado, mas ali tem um pecador. Mãe nenhuma segura no braço uma criança inocente, porque ela é herdeira do pecado de seus pais. E nós queremos, agora, pecador, natureza pecaminosa, queremos bater no peito e dizer que nós vamos servir a Deus durante a nossa vida. Não existe isso, meus irmãos. Quem nos persevera, quem nos preserva nos caminhos de Deus é o próprio Deus, através da obra do seu Espírito. Como que Deus faz isso? Deus não faz isso simplesmente você vira e fala assim, faz uma oração. Ah, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados, eu sou pecador mesmo, mas o Senhor vai me guardar até o dia final. Conversa. A forma com que Deus nos guarda é nos convencendo dos nossos pecados. Como é que o Espírito nos guarda? Quando o Espírito toca no meu coração e diz para mim assim, ó, isso que você está fazendo é pecado, peça perdão a Deus e volte para os caminhos do Senhor. Ele está nos preservando. A pessoa sem Cristo, ela não volta para Deus, ela não se aproxima de Deus para pedir perdão pelos seus pecados, ela tem prazer no pecado. E essa pessoa que tem prazer no pecado, ela continua pecando, e cada vez mais ela vai se atolando na lama. O cristão, que o Espírito Santo age no coração dele, ele comete um pecado, e ele fica com nojo daquilo, ele se desespera com aquilo, ele se ressente. Muito simples, quando você vê, por exemplo, uma pessoa que dá uma palavra bruta para alguém, e aí vê, larga para lá, não sei o quê. Agora, a pessoa quando dá uma palavra bruta para alguém e começa, meu Deus, não devia ter falado isso, meu Deus, Senhor, eu vou lá. Vou lá. Como diz o outro, veste a cara, abaixa a cabeça, e chega perto do outro e diz, meu irmão, me perdoe, eu não devia ter feito aquilo. Meus irmãos, a perseverança dos santos não é uma doutrina que te dá o direito de fazer qualquer coisa e que você, na hora que você quer, você vai lá e pede perdão a Deus. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que o Espírito nos convence do pecado. Qual a forma do Espírito nos perseverar, nos preservar, nos manter no caminho do Senhor? Você acha que a forma do Espírito de manter no caminho do Senhor é deixando você pecar do jeito que você quiser e depois lá no dia final ele vai, não, isso aqui é do Senhor mesmo. Não, o Espírito vai convencendo. Aquele que o Espírito não convence não tem salvação. Se o Espírito não convence, não tem o Espírito. Porque como uma pessoa pode ter o Espírito Santo no seu coração e não ser convencido se Jesus disse que o Espírito viria para convencer? Então ele está... ele não está ativo, ele está em mim, mas não está ativo. Por que não está ativo? Porque eu não deixo ele agir em mim. Impressionante, a Bíblia diz que agindo eu, quem impedirá? Quem é que pode impedir Deus? Às vezes, eu tenho aprendido a fazer algumas orações. Eu tenho falado assim, Senhor, põe no meu coração vontade. Põe no meu coração vontade de fazer isso, vontade de fazer aquilo, vontade. Vença a minha própria vontade e põe no meu coração vontade. Porque se Deus colocar no nosso coração o devido temor ao pecado, nós lutaremos contra ele a vida toda. Mesmo que cheguemos diante do Senhor com alguns pecados que nós não conseguimos vencê-lo e que muitas das vezes Deus permite que ele fique na nossa vida para nos humilhar.
para que nós possamos entender que nós somos pecadores. Então, quando o Davi ou qualquer pessoa que tenha feito o salmo, ele diz: o que preserva com vida a nossa alma, ou seja, ele preserva a alma com vida. Que vida? A vida livre para servir a Deus. Não livre para o pecado, mas livre para servir a Deus. E ele diz que o que não permite que nos resvalem os pés, ou seja, não permite que os nossos pés escorreguem, ele que não permite. Eu gosto de dizer que até mesmo um crente, até mesmo quando ele resolve pecar, que ele diz assim: eu vou fazer isso, consciente que aquilo é pecado, muitas das vezes Deus impede que ele faça, o Espírito não deixa que ele faça aquilo que ele diz que faria, porque o Espírito vai trabalhando na sua vida, vai tocando no seu coração, e a pessoa passa a ter nojo, passa a ter asco do pecado. Por que nojo do pecado? Porque Deus tem nojo do pecado. Deus tem nojo do pecado. Pecado é algo nojento diante de Deus. E o cristão não é porque Deus vai me levar até o final, então eu posso fazer o que quiser. Mentira. Mentira. O salvo não pensa isso. O salvo não. O salvo, ele tem o Espírito que vai preservar ele até o final, mas o Espírito que está nele convence ele do que ele é, pecador. E ele tem vergonha do seu pecado. Na última parte, ele vai nos mostrar também algo interessante, que não só pelo convencimento do pecado, mas Deus também nos preserva através da sua disciplina. Versículo 10 até o versículo 12, ele diz: pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. O que é isso? A prata, ela tem, quando ela é tirada no seu estado natural, ela vem cheia de impurezas, e ela é colocada no fogo, ela é aquecida como ouro, e aí você vai tirar as impurezas. Então ele está dizendo: o Senhor nos acrisolaste como se acrisola a prata, tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça, passamos pelo fogo e pela água, porém afinal nos trouxeste para um lugar espaçoso. Note uma coisa, meus irmãos, além do Espírito nos convencer do nosso pecado, Deus disciplina o seu povo. Não vem com essa história de que agora eu sou salvo, eu faço o que eu quiser, eu vou levando a minha vida do meu jeito, que Deus é amor. Deus é amor, e a prova de que Deus é amor é que Ele te... Vou pegar o texto aqui. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas. Porque Ele é amor, Ele usa o ímpio, Ele usa o mundo, Ele usa o diabo, Ele usa o que Ele quiser para fazer com que o seu povo se permaneça nos seus caminhos. E ai daquele que não medita dia e noite, o que eu tenho feito que não agrada o meu Deus? O que eu tenho falado que não agrada o meu Deus? O que eu tenho pensado que tem desagradado o meu Deus? Porque você tem que falar isso todos os dias, 24 horas por dia, porque se Deus não te mostrar, ou se te mostrar e você não ouvir, saiba de uma coisa: se você é um salvo, vai entrar na chibata. Não tem jeito, meus irmãos. Porque o texto é claro quando o autor de Hebreus diz: o pai disciplina todo filho que ele
ama, ele vem buscar uma noiva. Eu gosto dessa expressão, porque eu tenho certeza que uma criança aqui, uma menina aqui de 7, 8 anos, não tem idade para casar, não pode ser noiva. Quando que ela vai ser noiva? No dia que ela tiver maturidade, que ela tiver corpo que possa casar, possa ter filho, tem forças para cuidar da sua casa, tem condições de ter um marido. Ou seja, essa menina precisa de crescer, amadurecer e se preparar para ser esposa. A igreja é a esposa de Cristo. Se a igreja não cresce, se a igreja não amadurece, e infelizmente nós estamos vivendo um período de muita gente velha dentro da igreja que não amadurece. Pais e mães que não tomam posição de pai e mãe, nós vamos ter uma geração futura, nós já perdemos uma geração de jovens. Estava comentando isso com o pastor Flávio essa semana. Perdemos uma geração de jovens, estamos tentando recuperar uma geração de adolescentes, de pais irresponsáveis que não assumem sua posição. Aí ele diz aqui de forma muito clara: tu nos deixaste cair na armadilha. Note que não foi, eles caíram na armadilha porque eles quiseram, eles não caíram na armadilha porque o inimigo foi mais astuto do que Deus. Ele não diz: tu nos deixaste, o Senhor deixou que nós caíssemos numa armadilha. E hoje nós estamos vivendo armadilhas terríveis. A armadilha do sexo, a armadilha do consumismo, a armadilha da internet, e armadilhas atrás de armadilhas. E o povo de Deus está o quê? Caindo nas armadilhas. Ah, isso aqui é armadilha de pegar passarinho. Que armadilha de pegar passarinho, meu irmão? Isso é armadilha do diabo mesmo, do mundo mesmo, que nos odeia. Então ele está dizendo: o Senhor nos deixou, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça, passamos pelo fogo e pela água. Nem sei o que ele está querendo dizer com isso, porque imagina você passar pelo fogo. Ou seja, você vai passar por uma prova de fogo. Para quê? Para amadurecer, para crescer espiritualmente. Eu digo sempre, em todos os nossos atos existe uma consequência. Deus perdoa pecado, mas não tira a consequência do pecado. Você vê uma pessoa aí, é simples, vê uma pessoa que passa longos anos da sua vida metido por exemplo, com droga, aí de repente para lá, aos 40, 50, para, daí a poucos anos morre, com um problema qualquer renal, um problema qualquer, resultado daquela droga. Ah, Deus perdoou quando ele parou e pediu perdão. Deus perdoou. Tirou a consequência de anos fumando? Não. Tirou a consequência de anos mexendo com droga? Não. Perdoou. Mas vai pagar pela consequência. A consequência não tira. Então, nós precisamos de entender que a vida que levamos tem consequência. Nós não podemos brincar com a vida cristã. E ele está dizendo que ele dá graças a Deus, porque Deus persevera os seus santos, agindo com o Espírito na vida dele, e persevera os seus santos, disciplinando o seu povo. Ele agradece a Deus pela disciplina, coisa que nós não gostamos. Nós não gostamos de disciplina. Nós não gostamos. Por quê? Porque a disciplina, ela por si só nos mostra que nós estamos cometendo erros, e Deus faz isso. E por fim, ele do versículo 13 até o versículo 20, ele vai entrar na segunda parte, quando ele diz que Deus é que nos permite nos aproximar dele. Ele agradece a Deus, é porque Deus nos permite aproximar dele. Ele diz: entrarei na tua casa com o holocausto, pagar-te-ei os meus votos que proferir os meus lábios.
que no dia da angústia prometeu a minha boca. Ele vai dizer o seguinte, que nós às vezes oferecemos sacrifício no dia da angústia. No dia da nossa angústia nós fazemos às vezes promessas a Deus. Ele disse isso, eu votei no dia da minha angústia. E é comum nós fazermos isso na nossa dor, no nosso sofrimento. Só que ele diz, eu vou cumprir. Palavra sim, sim, não, eu vou cumprir o meu voto. Porque se eu fiz um voto diante de Deus, eu tenho que cumprir. Então ele agradece a Deus, porque Deus permite de se aproximar dele. Ele diz, oferecer-te-ei holocausto de vítimas cevadas, com aroma de carneiros, e molarei novilhos com cabritos. Você nota o seguinte, que ele faz uma série de oferta, de sacrifício, em função da sua vida, em função do seu pecado. Ele não fala somente no carneiro, mas ele quer dar sacrifício a Deus, e nós sabemos que nós hoje não temos que fazer isso, porque o sacrifício que agradou a Deus é o sacrifício de Jesus. O único cordeiro santo e puro, sem mácula, que morreu naquela cruz e que agradou a Deus. Nenhum de nós pode agradar a Deus com sacrifício nenhum. Mas nós esquecemos de uma coisa. Tem um que agrada a Deus, é quando nós temos coração contrito e compungido, e que nós nos aproximamos de Deus. Se tem um sacrifício que agrada a Deus, lute contra o seu pecado. Lute contra o seu pecado. Lembra do que Deus disse sobre Jó? Satanás vai desafiar Deus com relação a Jó. Deus, antes de Satanás desafiar, Deus diz a ele, viste o meu servo Jó, meu servo justo, íntegro Jó. Ou seja, Deus se agrada de gente que se sacrifica por Ele. E nós estamos aqui para isso. Nós não sacrificamos a nossa vida, não doamos a nossa vida para Deus, para que sejamos salvos. Nós doamos a nossa vida para Deus e nos sacrificamos para Deus, porque já somos salvos. Pelo presente que Ele nos deu, pelo ato de salvação, nós realmente colocamos as nossas vidas diante do Senhor. É outra bobagem quando você ouve pessoas assim, não, entregue a sua vida a Deus, que Deus vai te abençoar. Meus irmãos, não existe isso. O que existe é, Deus toma a sua vida para si e te abençoa. Nós só temos uma resposta quando Ele põe no nosso coração a fé. A resposta é, sim, Senhor. Eu sou do Senhor, agora eu sou do Senhor. E ele vai dizer que também nós devemos dar graças a Deus testemunhando sobre Deus. Ele diz, versículo 16, vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem Ele feito por minha alma. Note que não é o que tem feito pelo meu corpo, nós queremos contar o quê? Me dando aquilo, me dando um emprego, tudo bem, é bênção de Deus sim. Deve ser até contada, mas o que ele está dizendo aqui, assim, eu falarei do que o Senhor fez pela minha alma. O que ele está dizendo? Eu vou falar do que o Senhor fez por mim, porque o que é mais importante não é aquilo que o Senhor me deu neste mundo, mas o que é mais importante é aquilo que o Senhor me deu na eternidade. Ele fez pela minha alma. Ele diz assim de forma tão clara, a Ele clamei com a boca e com a língua o exaltei. Ele reconhece que Deus agiu na sua alma, no seu interior. Ele sabe disso. Meus irmãos, como que nós podemos saber disso? Tem uma ação em nós que é muito simples de você saber disso, se Deus agiu na sua alma ou não. Você tem luta no seu coração em relação às coisas do mundo e às coisas de Deus? Se você não peleja, se você não tem uma luta do espírito contra a carne, o espírito ainda é escravo do pecado.
Porque a pessoa que é liberta pela uma ação do Espírito Santo no seu coração, ela luta contra a própria carne. A carne deseja uma coisa e ela obriga a carne. Não. A carne quer, ela diz não. O eu, alma dela, ou dele, ou da pessoa, foi liberto para lutar contra a carne. A pessoa que é escrava do pecado, ela não luta contra a carne. Ela cede à carne constantemente. Então, quando ele diz assim, vinde ouvir todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que ele tem feito por minha alma. A ele clamei com a boca, com a língua o exaltarei. Ou seja, a reação de uma alma liberta e salva é clamar e exaltar. É orar a Deus. Se você não se incomoda pelo fato de você não orar, tem um problema. Se você não se incomoda pelo fato de não exaltar a Deus, está falando bobagem e contando piada e contando história, só falando besteira, saiba de uma coisa, tem um problema na sua vida. Tem um problema. Se você for salvo e está vivendo assim, você tem um problema mais sério ainda. Porque Deus vai chamar a hora da chibata. Se você não é salvo, já está condenado ao inferno mesmo, então não tem saída. Chovendo molhado. Então, ele dá graças a Deus porque ele pode testemunhar do que Deus fez para ele. Ele dá graças a Deus porque ele pode reconhecer as suas falhas. Olha o que ele diz no versículo 18. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Note que aqui está o Isaías 59, versículo 1 e 2, que foi lido na liturgia. Deus não está surdo que não possa ouvir, nem a sua mão encolhida para que não possa salvar, mas os nossos pecados e as nossas iniquidades fazem reparação entre nós e o nosso Deus. Ele diz claramente, se eu contemplar a vaidade, o Senhor não teria me ouvido. Se o Senhor me ouviu, é porque eu não contemplei a vaidade. Então, ele entende que ele precisa de fazer um reconhecimento das suas falhas, ele precisa de reconhecer a sua situação, e sabe que se ele transforma a sua vida, e ele dá graças por isso, Deus ouve as suas orações. Deus ouve. E no final, um versículo que nós gostamos tanto, só para encerrar, bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Às vezes nós pegamos esse versículo, gostamos dele, citamos ele, mas esquecemos o resto do salmo todo, esquecemos os outros 19. Nós somos mestres para isso. Tudo posso naquele que me fortalece. Esquece o que tem antes. Ora que Deus se responde, esquece o que tem antes. Nós vamos nas promessas, e principalmente naquelas caixinhas de promessa, tiram uma promessinha de lá, achando que a promessa, ela está ali como se simplesmente fosse uma receita de bolo. Faz que dá certo. Irmãos, não é isso. Ele completa esse salmo com esse versículo, e note que o versículo é um parágrafo, um parágrafozinho pequeno. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Ele está sabendo da nossa dependência da graça de Deus. Bendito seja Deus que não aparta de mim a sua graça, ou seja, eu não tenho como cair da graça. Você ouviu essa expressão? E fulano, o da graça. O da graça parece que está montado num cavalo, montado numa égua, num jegue, numa bicicleta, numa moto, caiu da moto, caiu da graça. O cara estava montado na graça e não segurou, caiu. A graça deu uma rabichada e jogou ele no chão. Meus irmãos, não existe isso.
Quando ele diz, bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta. Quem não aparta? Eu não me aparto da graça de Deus? Não, Deus não aparta a graça dele de mim. A interpretação é essa. Ele não aparta a graça dele. Ele não tira a graça dele sobre mim. Uma vez que ele derramou da graça dele no meu coração, me dando aquilo que Paulo vai dizer em Efésios, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, andávamos segundo este mundo, vivendo debaixo da sujeição, sujeito a Satanás, vivemos debaixo do domínio do inimigo. Ele nos deu vida, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Ou seja, a graça é algo dado para aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo. Eu tenho pensado muito, não muito, mas de vez em quando eu me lembro da oração de Jesus. Ainda estou pensando nos primeiros versículos da oração, quando ele diz assim: aqueles que o Senhor me deu. Aqueles que o Senhor me deu. Se Deus deu, era dele. Era dele. Mesmo aqueles que estavam mortos nos seus delitos e pecados, eram do Senhor desde a eternidade. E o Senhor os deu, nos deu a Cristo, pela graça, pela misericórdia, pelo amor, não por merecimento. Por isso ele diz: bendito seja o Senhor, que não me rejeita a oração. Meu irmão, se Deus não rejeita a minha e a sua oração, por que nós não oramos? Por que é tão difícil orar? Porque a nossa carne, o nosso eu pecaminoso, não quer se aproximar do Deus que ouve as nossas orações. Ele não rejeita as nossas orações, não rejeita, e nem aparta a sua graça de nós. Não aparta. Ah, porque fulano experimentou da graça de Deus e abandonou a graça. Ele nunca experimentou da graça de Deus. Ele experimentou da religião, ele leu a Bíblia, ele conhece a Bíblia, ele é inteligente o suficiente para entender um texto que lê, aprendeu, mas ele não experimentou da graça. Porque aqueles que Deus derrama da graça dele no coração do pecador, Deus não a retira. Não a retira. Porque é um pacto, meus irmãos, entre o Pai, o Filho e o Espírito. O Pai escolheu, o Filho pagou o preço pela compra, comprou com seu sangue, e o Espírito não vai deixar de forma alguma, não deixa de aplicar essa obra ao coração daqueles que o Pai deu ao Filho. Por isso o Filho pode dizer: nenhum dos que o Senhor me deste, eu perdi. Não perdi, e não perderá, porque Ele há de completar a boa obra que começou em vós. Pergunta é simples: quem sou eu? Quem eu sou? Quem eu sou? Essa é a resposta que você tem que dar para você. Quem você é? Você consegue entender e viver conforme você, quem você é? Pelos frutos conhecereis? Vamos ficar de pé e vamos orar, encerrando esta noite. Pai amado, nós queremos lhe agradecer pela tua palavra.
Agradecer porque a Tua palavra é viva, é atual, ela fala ao nosso coração, ela realmente, ó Pai, nos mostra, nos alerta aquilo que nós somos e nos convida também, ó Deus, a tomar uma posição diante do Senhor. Que nós não venhamos, ó Pai, a brincar com a Tua palavra, que nós não venhamos a estar tratando essa palavra como se fosse qualquer coisa, mas é a palavra do Senhor. Por isso, ó Deus, aplica essas verdades ao nosso coração, derrama sobre nós sempre esta graça, renova nosso coração, o desejo, a vontade de servir ao Senhor, vontade de santidade, mudar a nossa maneira de falar, a nossa maneira de pensar, porque somos, ó Deus, comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro. Jesus pagou um preço muito alto, ó Deus, para nos redimir. E nós precisamos, ó Pai, de entender isso, saber que nosso futuro, ó Deus, é estar realmente entrando na cidade santa com o Senhor. E nós te louvamos, te agradecemos muito e te pedimos, ó Pai, tenha misericórdia, aplica a Tua palavra ao nosso coração. Se o Senhor não fizer isso, ó Deus, não fizer, nós não temos como nos aproximar do Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos e que o Senhor nos leve com a Tua bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que morreu na cruz do Calvário por nós, o amor do nosso Deus e Pai que nos escolheu antes da fundação do mundo, a unção, direção do Espírito esteja sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e para todo sempre.